Meus queridos, os versículos que nós acabamos de ler, registrado somente pelo evangelista João, onde nessa narrativa João descreve a respeito de umas bodas em Caná da Galileia, um casamento que ocorrera em Caná da Galileia. E quando nós falamos de Caná da Galileia, nós falamos de uma das províncias da Palestina que não tinha tanto recurso como tinha a Judéia. É tanto que os da Judéia até rechaçavam, discriminavam aqueles que eram da região da Galileia. Vamos observar isso quando Filipe vai atrás do seu amigo Bartolomeu ou Natanael e vai lhe dar a informação de que Jesus, aquele que eles liam, aquele que eles meditavam e procuravam saber a respeito dele, já era uma realidade no meio deles. O próprio João vai dizer, olha, quando ele diz a respeito de Filipe conversando com Natanael, ele vai dizer, Jesus, o Nazareno, filho de José, ele já está no nosso meio. E ele menciona Jesus Nazareno, tanto quanto Caná da Galileia, Nazaré também fazia parte da região da Galileia. E essa região que não tinha tantos recursos como tinha a Judéia, não era tão prestigiada assim, e é também por isso que Bartolomeu ou Natanael vai dizer, é possível que venha coisa boa dessa região da Galileia, dessa região infrutífera de Nazaré, da Galileia, porque na verdade essa região da Galileia, se observarmos na história, nos evangelhos e até mesmo nos dias de hoje, essa região não tem nada que enche os olhos. E foi nessa região da Galileia, no vilarejo de Caná, que está acontecendo um casamento. E aqui é nos dado algumas informações importantes, porque João vem trazendo uma parte da lista de casamento. Aqui é mencionado que foi convidado a mãe de Jesus. A mãe de Jesus estava presente neste casamento. É informado também que os discípulos de Jesus foram convidados a participar deste casamento. E a Bíblia nos diz que um convidado especial também estava presente neste casamento, a saber, o único, aquele que é especial, o maior, o soberano, Jesus Cristo. Ele também tinha sido convidado a participar neste casamento. E a Bíblia vem nos informar que esse casamento era um casamento judaico. Um casamento judaico era uma celebração muito importante naquele tempo. Quem tinha condições, a família que tinha condições, utilizavam 7 dias de festa, 7 dias de congratulação, 7 dias de celebração, 7 dias onde a cidade parava. Quando a família tinha condições, não simplesmente amigos eram convidados, mas quando a família tinha condições, convidava a cidade toda para participar, porque era uma grande festa. E essa aqui também, eu tenho certeza que não era diferente, era uma grande festa que estava acontecendo em Caná da Galileia. E a Bíblia vai nos informar que daqui a pouco algo inesperado acontece, algo que não estava na programação acontece, algo que eles não premeditaram, não previram, vem a acontecer. Alguém chama a mãe de Jesus e lhe dá uma informação, e a informação é, acabou o vinho, não tem mais vinho, já vasculhamos tudo, já olhamos todos os potes, todos os litros, não tem mais vinho para nós servirmos para os convidados. Quando eu olho, meus queridos irmãos, essa informação que a mãe de Jesus recebeu
que não havia mais vinho para ser servido. Eu consigo, e eu quero que você também comece a tentar imaginar, eu consigo enxergar dois ambientes nessa festa. Um ambiente onde estava a maioria das pessoas, os convidados, comendo, bebendo, se alegrando, festejando, admirando a noiva, admirando a ornamentação. Um ambiente onde estava todo mundo se alegrando, porque o momento era para isso. Mas eu consigo enxergar em um cenário, em um local mais restrito, em um local, podemos dizer, por trás das cortinas, ou nos bastidores daquela festa, em um lugar onde nem todo mundo tinha acesso. Eu consigo aqui enxergar uma situação difícil que estava acontecendo. Nem todo mundo sabia, ou a maioria nem imaginava, que por trás das cortinas, nos bastidores, havia uma situação delicada, havia um problema, havia uma situação difícil acontecendo. E na verdade, muitas vezes acontece isso. Nós estamos também aqui celebrando, adorando, estamos aqui juntos, por mais que não em corpo, mas no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma união, no mesmo propósito. Mas quem sabe eu estou ministrando para alguém aqui nessa noite, que por trás das cortinas, nos bastidores da sua vida, existe algo difícil que as pessoas não imaginam. Existe um problema que você está enfrentando, que até mesmo as pessoas mais próximas nem têm noção do que está acontecendo. E a Bíblia vai nos dizer que a mãe de Jesus, acredita-se que ela era conhecida desta família. Acredita-se que a mãe de Jesus, ela tinha uma certa intimidade com os nubentes, a ponto de alguém chamar ela e dizer: olha, nos ajuda, o vinho acabou, não temos mais vinho para servir, não sabemos o que fazer. Não se sabe, meus queridos, qual foi o motivo que veio a acarretar a falta de vinho neste casamento. Não se sabe se foi por falta de condições financeiras adequadas para atender todo mundo. Não se sabe se foi algo que fugiu do orçamento, ou um descontrole, ou algo, uma desorganização na hora de se programar para o casamento. Só se sabe que a mãe de Jesus, ela é informada de que o vinho acabou. Eu imagino aquela mulher olhando para aquelas pessoas e imaginando: mas vocês vêm falar logo comigo? Eu não tenho condições de resolver esse problema. Por mais que eu seja a mãe de Jesus, mas eu sou uma mulher qualquer, eu não tenho poder algum para resolver os seus problemas, ou esse problema que me foi apresentado. Maria, de certa forma, ela está entendendo: eu não tenho condições, mas tem alguém que está nessa festa, que foi convidado para esta festa. Ele sim tem condições de resolver esse problema, e é com ele que eu vou falar. Eu imagino o pastor Oswaldo, essa mulher passando por meio de todo mundo, passou por Pedro, passou por Tiago, passou por João, passou por Bartolomeu, passou por Tomé, passou por Judas, e encontrou Jesus. Não falou nada para Pedro, porque Pedro não podia resolver. Não compartilhou nada com Tiago, porque Tiago não tinha condições de resolver. Compartilhou com Jesus, porque ela sabia: esse sim tem condições de resolver o nosso problema. Já compartilhou com Jesus nessa noite o problema difícil que está nos bastidores da sua vida? Já falou com Jesus a situação complicada? Não é todo mundo que sabe, ou na verdade quase ninguém sabe, mas nessa noite Jesus foi convidado. Ele é o convidado especial para essa reunião, e ele está dizendo: fala comigo, porque eu tenho condições de resolver o seu problema. Já apresentou a Jesus nessa noite o seu problema? Já compartilhou a ele? Ele sabe, porque ele é onisciente, mas ele quer ouvir de você, ele quer saber de você a situação difícil que você está enfrentando. Quando essa mulher apresenta a Jesus a situação difícil,
Eu acho interessante, pastor Keidson, é que ela vai apresentar a situação difícil. Jesus, o que acabou foi o vinho. Jesus, o problema é esse. Ela apresenta a situação difícil, vira as costas e sai. E isso fala muito sobre apresentar a situação difícil a Jesus, porque a nossa função é apresentar a situação difícil a Jesus. Agora, o que Jesus vai fazer, isso nós deixamos por conta dele. O problema é que nós apresentamos a situação difícil e queremos instruir Jesus, e queremos ensinar Jesus, e queremos manipular Jesus. Jesus, se o Senhor fizer assim vai dar certo. Jesus, se o Senhor tocar lá vai dar certo. Jesus, se o Senhor quebrar aqui vai funcionar esse negócio. Não, apresenta somente a situação difícil e deixa que Jesus faça do jeito que Ele quer fazer. Ela apresenta a situação difícil, vira as costas, fala com o servente e diz assim: ó, fazei tudo quanto Ele vos disser. Ela está dizendo assim: ó, eu não sei o que Jesus vai pedir, eu não sei o que Jesus vai mandar vocês fazerem, mas faça tudo o que Ele mandar. Nós estamos precisando de milagre, pelo amor de Deus, obedece Jesus, faz tudo que Jesus mandar. Eu não sei o que Ele vai pedir, eu não sei o que Ele vai requerer, mas nós estamos precisando de milagre. Faça tudo quanto Ele vos ordenar. Porque existe duas verdades aqui. A primeira é: eu preciso falar para Ele o que está acontecendo. Aí depois Ele vai falar conosco o que nós precisamos fazer. Jesus não questiona aqui o que foi deixado de fazer, que acarretou na falta de vinho. Mas Jesus vai dizer o que tem que ser feito para o vinho novo chegar. Eu não estou aqui para dizer o que você deixou de fazer, eu estou aqui para dizer o que você precisa fazer para Jesus operar um grande milagre na tua casa e na tua vida. Isso fala de obediência, isso fala de obedecer. Quando eu abro 1 Reis capítulo 17, Elias aparece no cenário, profetiza uma vez só, e Deus diz: Elias, esconde-te, foge e habita lá no ribeiro de Querite. Elias profetizou uma vez só, e Deus falou: se esconde, eu preciso te esconder. Aí Elias vai para o ribeiro de Querite e habita lá, somente ele, e ele habita lá, ele não passa lá férias, não, ele habita lá. Ele está dizendo: eu vou ficar aqui até quando Deus quiser. Isso fala de obediência. E Deus falava ao meu coração certa vez: Deus não cuida de nós porque nós exercemos ou porque nós atuamos. Deus cuida de nós quando nós obedecemos. No Querite Elias não evangeliza, no Querite Elias não profetiza, no Querite Elias não prega, no Querite Elias não leciona escola bíblica, no Querite Elias não sola louvor, no Querite Elias não rege, mas no Querite ele está debaixo de obediência. E se existe obediência, existe cuidado de Deus. Continua obedecendo que Deus continua cuidando. Continua obedecendo que Deus continua cuidando. Continua obedecendo que Deus continua guardando. Continua obedecendo que Deus continua livrando. Continua obedecendo que Deus continua providenciando aquilo que você precisa. Fazei tudo quanto Ele vos disser. Fazei tudo quanto Ele vos disser. Aí Jesus: ei, encham essas talhas com água. Mas Jesus, a gente está precisando é de vinho.
enche a talha com a água. Mas Jesus, o que acabou foi o vinho. Encham as talhas com água. Mas Jesus, o que é costumeiramente servido nos casamentos é vinho. Encham as talhas com água. Para de questionar, só obedece. Para de questionar, só obedece. Para de questionar, só obedece. Encha as talhas com água. Eram 6 talhas. Cada uma cabia uns 2 ou 3 metretas, ou 2 ou 3 almudes, que quando fazemos uma conversão, equivale a 100 litros de água. Se 100 litros de água já é pesado, imagina em talhas de pedra. E essas talhas de pedra pesadíssimas, cheias ainda de água, se tornaria impossível de pessoas carregarem. Crisóstomo vai dizer que eles pegavam a água e enchia a talha. Ia lá, pegava a água, enchia a talha. Ia lá, pegava a água e enchia a talha. Ninguém estava entendendo nada. E eles, ó, para que isso? E eles, ó, enchendo talha. Ninguém estava entendendo. Eles, ó, eu estou pregando nesta noite para enchedor de talha. Por baixo. Eu estou pregando nessa noite para enchedor de talha. Sabe o que você veio fazer nessa segunda com Deus? Nesse ano que finaliza, você veio encher talha. Você encheu talha o ano todo, e quase que você não vinha. Você falou: eu não aguento mais encher talha, eu estou esperando por esse milagre. Eu encho talha toda segunda e nada acontece. Enche talha só mais essa noite. Enche talha só mais essa noite que você vai ver. Assim diz o Senhor: é o último dia de encher talha. O teu milagre é nessa noite. É o último dia de encher talha. Pega essa palavra profética e volta para casa diferente. Você vai encher talha só mais essa noite. O próxima segunda é para adorar e glorificar Ele com a vitória nas mãos. Jesus disse: encham as talhas. A talha precisava ser cheia. E quando a talha tivesse cheia, aí então Jesus iria operar o milagre. E cada atitude de encher talha era o milagre que se aproximava. Quanto mais eles enchiam a talha, mais o milagre ia aproximando. Quanto mais eles obedeciam, mais o milagre. Pega isso aqui, não é sensacionalismo de pregador não. Quanto mais obedecia, mais o milagre se aproximava. Quanto mais obedecia, mais o milagre. Até porque nos dias de hoje, obedecer caiu de moda. Mas Jesus está dizendo: obedecer hoje é o milagre de amanhã. Encheram as talhas. Aí Jesus: tire a água agora e leve ao mestre-sala. Sabe quem é esse mestre-sala mencionado aqui? É o cerimonialista do casamento. Aquele rapaz que é contratado para organizar o casamento. Pegue a água e leve ao mestre-sala, o cerimonialista. Quando ele tira a água e leva, já não era mais água, era vinho. E aí quando ele leva o vinho, ou a água transformada em vinho, e o mestre-sala prova, o mestre-sala fica intrigado. O texto vai dizer assim, ó:
E logo, verso 9, e logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, ó como é que está no texto, ó como é que está no texto, não sabendo de onde viera. Ó o mestre Sala, não sabendo, o cerimonialista, o que foi pago para organizar o negócio, já não estava entendendo mais nada do que estava acontecendo. Ó o cerimonialista, não sabendo de onde viera. Aí tem assim no texto, ó como é que está no texto, se bem que sabiam os enchedores de talha. O mestre Sala não sabia a irmã já pegou ali, ó. O mestre Sala, o cerimonialista, não entendeu nada, mas o enchedor de talha, eu estou compreendendo tudo, eu estou compreendendo tudo, eu estou entendendo tudo, eu sei muito bem o que está acontecendo. Se fosse dar a oportunidade para um desses serventes explicar, na verdade ele não ia explicar muita coisa não, porque milagre não se explica, milagre não tem como você esmiuçar e dizer, aconteceu por causa disso, e foi assim, foi assado. Não, milagre não tem isso não. Milagre você só diz, eu estou vivendo milagre, mas eu sei quem foi o autor, quem foi que fez, quem foi que operou. Você não vai saber explicar, você só vai dizer, foi Jesus que operou, foi Jesus que fez, foi Jesus que realizou esse negócio. Essa é a única palavra da sua boca, foi Jesus quem operou. Foi Jesus. Isso aqui diz muito sobre alguém olhar para o que acontece com você e dizer, como é que tem condições de acontecer isso? Como que pode? Qual é a explicação, minha filha? Não tem explicação. Só podemos dizer uma coisa, ainda bem que convidamos Jesus, ainda bem que Jesus foi convidado. E aí ele vai chamar o esposo, porque o mestre Sala fica intrigado, o cerimonialista fica sem compreender, e aí ele vai chamar Jesus, ele vai chamar o esposo, ei, faz favor, eu preciso ter uma conversa com você. Você lembra, esposo, que nós fizemos um contrato, e naquele contrato, nas cláusulas daquele contrato estava assim, ó, vamos servir primeiro o melhor vinho, por várias questões, uma delas é o custo-benefício. Serve o melhor vinho, mais concentrado, a pessoa já bebe, se satisfaz, e não bebe muito. E aí, está nas cláusulas desse contrato, servir o melhor vinho primeiro. Mas o que está acontecendo? Nós não firmamos esse compromisso de servir o melhor vinho primeiro, mas parece que mudou tudo. Aí o esposo, eu não estou sabendo de nada, não estou entendendo nada. Sim, nós fizemos o contrato, olha lá, está minha assinatura, nas últimas páginas desse contrato eu assinei, eu consenti com esse negócio, não estou compreendendo, eu nem estou sabendo de nada que está acontecendo, eu nem estou tendo, nem me informaram do que está acontecendo. Se você tiver uma explicação, você me dá, porque eu não estou sabendo do que está acontecendo. Aí eu imagino, o texto me permite conjecturar, eu imagino o mestre Sala dizendo, eu já trabalhei em vários casamentos, eu já organizei várias festas, eu já participei, eu tenho experiência com casamento, eu já organizei tanto casamento, eu tenho experiência, mas eu nunca provei um vinho tão bom quanto este vinho que está sendo servido no teu casamento. Sabe por quê? É porque nos outros casamentos Jesus não estava na lista de convidados, mas nesse aqui Jesus estava na lista de convidados. Sabe qual é o erro nosso? É convidar Jesus só para nossas situações difíceis. Sabe qual é o nosso erro? É convidar Jesus só quando o negócio vai de mal a pior. Quando eu falo de casamento, eu falo de alegria. Quando eu falo de casamento, eu falo de celebração. E mesmo em momento de alegria e celebração, eles entenderam, Jesus precisa participar, Jesus não pode ficar de fora, Jesus tem que estar nesse negócio também. A Bíblia nos diz que o mestre Sala não entende nada, o esposo também não compreende nada.
E eu vejo aqui a atitude da mãe de Jesus, em saber de uma situação difícil, não compartilhar para ninguém, vai compartilhar somente para Jesus. Isso aqui é muito interessante, porque é muito fácil você receber algo, uma informação e repassar ela. Mas aqui ela recebeu uma informação e falou: epa, eu vou intervir nesse negócio, e eu vou intervir para ajudar. Eu vou intervir para ajudar a resolver esse negócio, porque só anunciar que o vinho acabou é fácil. Eu quero ver e buscar Jesus, para Jesus dar vitória para o casal de nubentes. Isso aqui fala muito a respeito disso. Ver a situação do outro, intervir e falar: eu vou dar a minha parcela de ajuda, eu vou dar a minha parcela de contribuição. E aí a Bíblia nos diz no versículo 10: e todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido, é o mestre Sala falando ao noivo, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho, mas tu guardastes até agora o bom vinho. Esse bom vinho que foi esse vinho que nunca havia sido servido antes, que foi servido nesse casamento, não foi um vinho derivado daquela vinha que foi cobiçada por Acabe, a vinha de Nabote. Esse vinho aqui que foi servido não foi derivado daqueles frondosos cachos de uva que os espias tiveram que ir em dois, colocar nos ombros e levar aquele cacho grande e mostrar a Moisés. Esse vinho aqui não é derivado de nenhum lagar de Israel. Este vinho aqui, sabe de onde que ele veio? O próprio João dá a resposta no capítulo 15 do seu evangelho. Esse vinho aqui veio da videira verdadeira, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Tem vinho novo para você nessa noite. Fica de pé comigo, por gentileza. Tem vinho novo para você nesta noite. Vinho na Bíblia representa alegria. Estamos vivendo um ano difícil, mas Jesus diz para você, nesta última segunda do mês de novembro, tem um vinho novo para a tua vida. E esse vinho vem como alegria, vem como paz, vem como renovo, vem como restauração. Se eu fosse você, eu saía da terra e entrava no céu agora, em adoração e recebendo dele vinho novo.